Olá, meus queridos, somos de aula de História, certo? E o tema de hoje é Sociedade e Estrutura Colonial, ou seja, o Brasil, colônia. Então, a princípio, falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, né, que foi no ano de 1500, onde uma grande esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, certo? Então, alguns historiadores eles afirmam que estavam indo em direção ao Oriente. E outros acreditam que Cabral já sabia da existência das terras brasileiras. O que se sabe é que 22 de abril de 1500, Cabral ancorou na região hoje correspondente ao sul da Bahia, certo? Então, falando um pouco sobre os primeiros contatos dos portugueses e nativos, né, entre eles dois, de acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha, né, o escrivão da frota de Cabral na época, foram pacíficos, né, foi pacífico esse encontro, apesar das diferenças culturais, né, existentes entre eles. Então, vem um questionamento, cadê o ouro? Então, o rei de Portugal, na época, era Dom Manuel I, ele ficou decepcionado com as informações da carta de Caminha, pois ele esperava encontrar metais preciosos nas terras recém-descobertas, né, do Brasil. Assim, os primeiros 30 anos de presença portuguesa se resumiram à exploração do pau-brasil, já que Portugal estava mais interessado no comércio de especiarias com o Oriente, que era bem mais lucrativo. Com relação ao pau-brasil, né, uma árvore nativa da Mata Atlântica e presente em todo o litoral brasileiro. Era comercializado com o objetivo de fabricar móveis e de extrair a tinta vermelha da sua madeira para atingir os tecidos, né? Devido à sua intensa exploração, na época da chegada dos portugueses, acabou entrando em extinção, certo? Que especiarias eram essas? Aqueles temperos que a gente usa na cozinha, que é a pimenta do reino, a noz moscada, o gengibre, o cravo, a canela, eram as especiarias da Índia. Hoje a gente encontra, né, bem baratinho no mercado, mas antigamente eles eram valiosos e custavam muito caro, certo? Então, a exploração do pau-brasil ao longo do litoral brasileiro foram criadas feitorias, né, que são entrepostos comerciais, para explorar o pau-brasil. Então, a obtenção da madeira era feita por meio de escambo, que era a troca. Através desse sistema, os indígenas recebiam objetos dos portugueses, né, canivetes, espelhos, facas, entre outros, em troca de serviço prestado na extração da madeira, né, do pau-brasil. Então, a coroa portuguesa possuía um monopólio na exploração da madeira. No entanto, em 1503, o português Fernão de Noronha, né, ele recebeu o direito de explorar essa madeira. Então, com os lucros, ele deveria enviar seus 6 navios ao Brasil anualmente e prosseguir nas descobertas de outras riquezas e erguer fortificações para defender o litoral, certo? No início da colonização, aconteceram dificuldades, né, na vigilância do litoral, porque existia a ameaça de invasão de estrangeiros e a necessidade de explorar riquezas que compensassem a perda dos lucros comerciais no comércio oriental. E a grande intenção era garantir a posse da terra, certo? Então, as primeiras expedições, que foi em 1530, né, a coroa portuguesa envia para o Brasil o nobre Martim Afonso de Souza. A expedição era formada por 5 navios e uma tripulação de aproximadamente 500 homens, com a missão de proteger o litoral brasileiro e fundar vilas e fortificações, descobrindo novas riquezas. Martim Afonso ele capturou navios franceses da costa brasileira, né, entre 1531 a 1532 e fundou a Vila de São Vicente, primeira povoação da América Portuguesa. Distribuiu lotes de terra e colonos, a colonos no caso, e iniciou o cultivo de cana-de-açúcar, certo?
falando um pouco sobre capitanias hereditárias. Para iniciar a colonização, a coroa portuguesa ela decidiu, em 1534, dividir os territórios em lotes, certo? Então, chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a um capitão donatário, na época, que arcava com os custos da colonização. Foram distribuídos 15 capitanias a 14 donatários que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes, fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitanias hereditárias ela foi a primeira forma efetiva de encontrar, que foi encontrada pela coroa portuguesa, para defender, explorar e administrar as terras portuguesas na América. Beleza? Então, as capitanias hereditárias, foi em 1534, né? Houve o fracasso das capitanias, onde alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, outros acabaram abandonando, né, as possessões, e além dos capitães donatários não possuírem recursos suficientes para administrar os lotes, outras capitanias enfrentaram a resistência dos indígenas, né? Então, apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso, certo? Devido ao cultivo da cana-de-açúcar, beleza?